E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que a paz do nosso Altíssimo esteja na vida e no lar de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero falar mais acerca de um mistério nas Escrituras, envolvendo esse assunto de jejum, envolvendo esse assunto de consagração, que ultimamente tenho falado no meu canal. E também do cuidado com o templo, o nosso corpo que todos nós devemos ter. Mas existe um segredo, um mistério muito bonito, em cima do número 40, ou o número 4 mesmo nas Escrituras. O número 4 ele é representado pela letra Dalet do hebraico. E a letra Dalet, que é o número 4 do hebraico, pode significar, através do seu símbolo pictográfico, portas, portões, portais ou mesmo caminho, enquanto que o número 40 no alfabeto hebraico é simbolizado pela letra Mem, e Mem tem como significado águas. Lembrando que o alfabeto hebraico é muito diferente do alfabeto português, por exemplo, ou o alfabeto dos idiomas ocidentais, onde cada letra isolada não possui nenhum significado específico. Os idiomas mais orientais, como hebraico, aramaico, até mesmo árabe, chinês, cada letra possui um símbolo específico e esse símbolo possui inúmeros significados diferentes, além também de um valor numérico, como é o caso do alfabeto hebraico. Então não havia essa distinção de números e letras no idioma hebraico antigo, por isso que há toda essa associação. Então quando olhamos o número 4, o número 40 na Bíblia, nós vemos esse significado bem interessante. Inclusive, o irmão Samuel Benini, do canal Multiverso da Bíblia, ele tem um estudo muito profundo em cima desse tema. E recomendo que quem quiser se interessar, que acesse lá o canal do Telegram dele ou mesmo o canal do YouTube, onde ele fala constantemente acerca desse segredo. Porque o foco aqui desse vídeo de hoje não será sobre falar especificamente sobre esse segredo do 4 ou 40, que, como eu falei, está ligado a portais, a águas, a viagem no tempo, ao atemporal, inclusive ligado à cosmologia, já que há águas acima do domo em que nós estamos inseridos. Então é nítido que quando nós olhamos esse padrão de 4 e 40 nas Escrituras, nós conseguimos achar muitos segredos, como por exemplo o Sol e a Lua, marcadores de tempo, serem criados no quarto dia, isso não é por acaso. Temos também exemplos de que no dilúvio, onde as águas primordiais desceram sobre a terra, houve ali a inundação por 40 dias e 40 noites, perceba essa conexão de portais, de águas, de viagem no tempo. O rei Davi ou o rei Salomão, que simboliza o reinado do Messias eterno, reinaram por exatamente 40 anos, os israelitas ficaram no deserto durante um período de 40 anos, e quando a gente olha mais para o que aconteceu lá com o povo do Criador, na época em que eles estavam no deserto, houve inúmeros acontecimentos sobrenaturais, ou seja, tanto na época do dilúvio, com a Arca de Noé, quanto os israelitas no deserto, houveram ali rupturas que vão além do espaço-tempo, rupturas atemporais, já que aconteceram inúmeros eventos sobrenaturais nesses casos aí. Fora que o Messias também, após a sua ressurreição, passou exatamente 40 dias com seus discípulos até ascender aos céus. Então a gente percebe que há esse padrão bem interessante em cima do 40, mas o mais interessante é que há esse padrão envolvendo o jejum de 40 dias. E nós vemos 3 exemplos nas Escrituras, onde Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites, Elias a mesma coisa, e o Messias Yeshua também jejuou por 40 dias e 40 noites. E todos eles tiveram experiências sobrenaturais ao jejuarem por esse período específico, ou seja, há um segredo, há um mistério por trás desse período de jejum. E do que se trata isso? Bom, como eu venho falando no meu canal, o jejum ele possui inúmeros propósitos distintos. Você pode fazer um jejum para batalhas espirituais, você pode fazer um jejum para consagração, para arrependimento, ou mesmo em forma de luta, em forma de purificação. Enfim, há inúmeros propósitos distintos que você pode realizar em cima de um jejum específico. Assim como há tipos diferentes de jejum. Jejum parcial, onde você consome apenas alguns tipos de alimentos, jejum somente à base de água ou à base de líquidos, e um jejum onde nem água a pessoa ingere. Um jejum total, onde você não ingere nada. Então o jejum ele provoca algo no nosso corpo que é chamado de autofagia. É um processo de cura, de restauração celular, onde o próprio corpo, em vez de começar a trabalhar para digerir os alimentos que ele consome, ele começa a trabalhar para reparar
todos os danos, todas as impurezas que há nele, retirando de si todos os agentes parasitas, retirando de si toda sujeira, enfermidade e passando por essa restauração completa. O que só prova a importância desse hábito, que é justamente o que eu venho falando ultimamente no meu canal, tanto nas duas lives quanto nos 2 vídeos que fiz mais a respeito desse assunto. E analisando essa questão do 4, do 40 ligados a portais, ligado a águas, a ruptura do espaço-tempo, e vendo que servos do Pai como Moisés, Elias e principalmente o nosso Salvador jejuou por esse período específico, o que eu concluo em cima disso? Eu quero deixar claro aqui que é apenas a minha opinião, que eu não detenho a verdade absoluta em cima desse tema específico, até porque é uma interpretação que eu cheguei na conclusão que quando uma pessoa jejua por 40 dias, o que é um período muito grande, um jejum pelo menos à base de água, essa pessoa passa por essa restauração completa do seu corpo, a cura completa para todos os problemas, para todas as doenças, e essa pessoa fica completamente purificada. É por isso que Moisés, quando jejuou 40 dias e 40 noites, e no caso dele, inclusive sem água, ele recebeu as tábuas da lei, escritas pelo dedo do Messias, já que Yeshua é quem estava representando o Criador naquele contexto. E lembrando que Moisés estava num monte, assim como o próprio Elias, que também jejuou por 40 dias e 40 noites e também teve inúmeras experiências sobrenaturais. Então existe um segredo também por trás dos montes, e quero até deixar um aviso aqui nesse vídeo, que amanhã, se assim o nosso Criador permitir, farei uma live no meu canal falando sobre esse mistério que há por trás dos montes. Por que servos do Pai iam aos montes para orar? O que há por trás dos montes? O que eles eram no passado? Então tudo isso explicarei nessa live amanhã. Não será o foco desse vídeo aqui de hoje. Só quis fazer esse paralelo porque os assuntos estão diretamente conectados. Mas enfim, Elias e Moisés jejuaram por 40 dias e 40 noites. Moisés recebeu as tábuas da lei, Elias também teve inúmeras experiências maravilhosas, e ambos, ao jejuarem por esse período específico e ao adentrarem no Monte Horebe ou Monte Sinai, que já são locais que possuem uma energia diferente, eles passaram por uma ruptura desse espaço-tempo. Eles tiveram uma viagem no tempo. É por isso que quando olhamos a transfiguração que Yeshua passou lá em Mateus 17, Elias e Moisés apareceram. Muitas pessoas pensam que se tratava apenas de um holograma, porém os próprios discípulos que estavam naquele contexto perguntaram: querem que façamos cabanas ou tabernáculos para Moisés e Elias? Ou seja, eles entendiam que o corpo de Moisés e Elias estavam ali naquele exato momento. Olha que incrível isso. Então esse processo de restauração completa que ambos se realizaram por meio do jejum permitiu que eles tivessem uma viagem no tempo, permitiu que eles rompessem o espaço-tempo, de tão purificado, de tão consagrado que eles foram após realizar um jejum por esse período específico. E Yeshua, quando estava no deserto, ele também jejuou por 40 dias e 40 noites. E o próprio deserto também está conectado à ruptura de espaço-tempo. É um local mais isolado, então todos esses locais mais isolados também estão conectados a isso. E ele também teve experiências que transcendem o espaço-tempo, já que o próprio Satanás tentou ele, elevou ele aos mais altos montes, e assim dá para se entender que ele também passou por um tipo de experiência nesse sentido, onde ele transcendeu a barreira do tempo devido a esse período todo que ele estava em jejum, só que nesse caso ele foi tentado, mas sabemos muito bem que ele venceu a todas essas tentações e a partir de então ele iniciou o seu ministério, o ministério de redenção para toda a humanidade. Então percebe que há um segredo, que há um mistério por trás disso? E como que nas escrituras todos esses padrões são muito claros, vão ficando muito assim nítidos de compreensão? E como que o jejum nesse nível ele pode trazer experiências tão extraordinárias? Porque o jejum, dependendo do nível que você faz, ele já vai trazer muitos efeitos bons na sua vida. Agora, um jejum nesse nível de 40 dias é que realmente irá proporcionar para quem fazer uma experiência no nível de viagem no tempo. E só para deixar claro que eu não estou incentivando ninguém a fazer um jejum por um período tão longo assim, até porque envolve um preparo, uma consagração muito acima do comum. E quando nós vemos esses exemplos, nós vemos exemplos de pessoas que realmente eram separadas, diferenciadas, não eram pessoas quaisquer. Então não estou aqui recomendando que você já saia por aí fazendo jejum de inúmeros dias. Nós temos que ter equilíbrio. Tudo tem que ser de uma forma muito gradativa.
Agora, fato é que se uma pessoa for capacitada pelo Pai, se uma pessoa realmente for separada pelo Criador para realizar um propósito nesse sentido, imagina só o tanto de experiências sobrenaturais que ela pode experimentar com o seu corpo passando por essa restauração completa, por essa cura completa. Ainda mais entendendo, o que eu venho falando também acerca dos glóbulos brancos e dos parasitas e a conexão que há com a guerra espiritual. Imagina só você expulsar todos esses agentes invasores do seu corpo e ter o seu corpo completamente purificado. Então é isso que um jejum no nível de 40 dias pode proporcionar. Pelo menos é assim que eu chego na conclusão. E o objetivo de falar isso aqui para você não é para você já querer sair fazendo, como eu deixei muito claro, mas sim para que você entenda que tem certas coisas que não é possível você fazer levando uma vida comum, somente num nível de consagração acima do comum, como eu venho falando. Há certos níveis no mundo espiritual que você só pode acessar se você estiver em um período específico de jejum, alinhado com uma vida de consagração, obediência e santidade, obviamente, como esses servos do Pai tiveram, como nosso próprio Messias deixou o exemplo para todos nós. Ele nos mostrou aquilo que nós devemos fazer, da maneira correta, sem se deixar desviar para a esquerda ou para a direita, mas sim seguindo o caminho reto e mostrando que nós, seres humanos, ainda que nessa limitação carnal, quando a gente decide de fato segui-lo, nós podemos fazer coisas grandiosas, inclusive maiores do que ele, como ele mesmo falou. Até mesmo mover montanhas se realmente tivermos fé para isso. Imagina só o nível de consagração para alguém que realmente consegue realizar uma obra nesse sentido. Então é isso que eu queria trazer aqui de reflexão, que nós podemos coisas magníficas, muito além do que imaginamos. Que a nossa capacidade de ir além, de ser usados pelo Criador, porque não é pelo nosso próprio mérito, é o Criador que nos capacita, transcende muito o que hoje colocam como possível ou como impossível, porque para o Criador dos céus e da terra, para o nosso Altíssimo, não existe impossível. Ele pode tudo. Assim como se uma pessoa realmente leva uma vida de total devoção a Ele, também pode fazer coisas grandiosas, coisas que assim transcendem o senso comum. Então é essa reflexão que eu queria trazer aqui, em cima da importância do jejum, em como que o jejum nesse nível pode fazer com que a pessoa atinja camadas espirituais, até viagem no tempo. Claro que, como eu falei, não é qualquer um que pode chegar nesse nível, estamos falando de grandes servos do Pai, dos maiores exemplos que nós temos relatados, das pessoas mais santas que já pisaram nessa terra. Porém, fato é, imagina só alguém chegar nesse nível, imagina só o quão ela pode ser usada pelo nosso Pai Altíssimo. É essa reflexão que eu trago aqui. Então, as Escrituras, do começo ao fim, ela está padronizada, contendo inúmeros segredos para aqueles que realmente se abrem para acessar, se abrem para o Pai trazer a revelação. Assim como esse mistério envolvendo o assunto do 4, do 40 ou até mesmo do 400, já que os israelitas ficaram 400 anos sendo escravos do Egito. Então a gente percebe que as Escrituras do começo ao fim está codificada e repletas de padrões. Mas é isso, meus irmãos, é isso que eu queria trazer aqui no vídeo de hoje, inclusive anunciando que amanhã farei uma live no meu canal, explicando mais acerca dos montes, que também está ligado a tudo isso, a viagem no tempo, a um elo maior entre os céus e a terra, mas falarei com mais detalhes na live de amanhã. É isso, que o nosso Criador esteja na vida de cada um de vocês. Até mais e Shalom.